Olá, Alexandre, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar a aula 8 do curso de Matemática, parte 1. Então, vamos falar dos triângulos, como que ele existe, o que é um triângulo, e vamos falar da classificação dos triângulos. Então, um triângulo é um equilátero, aí ele tem uma condição de existência. Todo triângulo, a soma dos seus dois lados tem que ser maior do que só um lado. Então, a soma de C com A é maior que B, de C com B é maior que A, e de B com A, a soma de B com A é maior que C. Então, a soma de dois lados sempre tem que ser maior que a do lado que sobrou. Ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus e eu vou explicar o porquê. É o teorema dos ângulos internos. Bom, a gente sabe que todo ângulo externo ele é dado por θ e ele vai dar igual a 180. Mas o θ, a gente sabe que os dois ângulos internos não subjacentes com o beta. Então, o θ vai ser... não, esse aqui é o θ. O θ mais o beta dá 180 graus. Dá pra ver aqui, ó, o beta mais o θ dá 180 graus. A gente sabe que o θ é a soma dos dois ângulos internos sem ser adjacentes. Então, o θ é alfa mais gama mais beta dá 180 graus. Então, o θ é igual a gama mais alfa. Quando a gente substitui aqui, o θ é gama mais alfa, a gente tem que gama mais alfa mais beta é igual a 180 graus. Por isso que a gente fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Agora vamos para a classificação. Escaleno. O triângulo escaleno é aqueles que tem três lados diferentes e três ângulos diferentes. Se tem ângulos diferentes, ele resulta em um lado diferente. Então, esse ângulo aqui seria de um traço, tem um lado de um traço. Esse ângulo aqui que tem dois traços, tem um lado com dois traços. E esse ângulo que tem três traços, tem o lado três lados. Então, quanto maior o ângulo, maior o ângulo será igual maior o lado. Por exemplo, aqui ó, é um maior que 90 graus, então vai ter um lado bem grande. Então, quanto maior o ângulo, maior será o lado. Quanto à classificação, tem os isósceles, que tem dois ângulos iguais e dois lados iguais. Se tem ângulo igual, tem lado igual. Portanto, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, esse ângulo dá um lado igual, esse ângulo que é o mesmo que esse tem um lado igual também. Só tem um ângulo diferente, o que dá um lado diferente, mas se você passar uma bissetriz, aquela reta que divide o ângulo no meio, você forma a bissetriz mediana com um ângulo de 90 graus. Então, quando você traça uma bissetriz no isósceles, você tem a altura dele e também tem a bissetriz dele. Então, você corta o ângulo no meio, esses dois ângulos aqui ficam iguais e você tem a altura do triângulo isósceles. E tem o triângulo equilátero. Ele tem três lados iguais e três ângulos iguais. Se ele tem lados iguais, ele tem ângulos iguais. Se ele tem ângulos iguais, ele tem lados iguais. Isso já tem que saber de cor. Então, se o triângulo tem três lados iguais, você pega 180 e divide por 3, dá 60 graus. Então, o grau do triângulo equilátero, o grau interno, o ângulo interno de um triângulo equilátero é exatamente a 60 graus. Então, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Se você passar uma bissetriz, uma mediana no ângulo, você divide o ângulo em dois ângulos iguais e traça uma altura. E essa altura é calculada pela geometria plana como o lado raiz de 3 sobre 2. E a área é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Você leva o L e o 2 ao quadrado para saber uma área do triângulo equilátero, ok? Isso aqui vai ser mais estudado nas aulas de geometria plana. Então, isso aqui só foi para dar uma contextualizada nos triângulos. Vamos para a classificação quanto ângulo. A gente pode fazer a classificação quanto o lado
e o ângulo também, mas ali só quanto o ângulo. O que diferencia um do outro são os ângulos. Então tem o triângulo retângulo, que a formação dele tem um ângulo retângulo de 90 graus, todo ângulo retângulo é de 90 graus, que forma um retângulo. E quando forma um triângulo retângulo, a gente tem que pensar logo em Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, a soma dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, ok? Então, o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e você calcula todos os seus lados por Pitágoras. Existe também o triângulo acutângulo, que todos os ângulos são menores de 90 graus. Portanto, tem um triângulo que todos os ângulos deles é menor de 90 graus. Aqui você também pode aplicar Pitágoras para achar os lados, mas você tem que dizer que A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. E tem o triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus. Portanto, esse ângulo aqui, ó, você pode perceber que ele não é assim 90 graus, duas retas paralelas, e sim maior que isso. Então esse ângulo tem um lado bem maior e ele tem um ângulo maior que 90 graus. A soma dos seus catetos, a hipotenusa ao quadrado tem que ser maior que a soma dos seus dois lados. Então um lado tem que ser maior que os seus dois lados, dando seguimento às teorias de Pitágoras, ok? Então, a aula de hoje foi isso. Eu vou começar a parte 2. Deixe o like, compartilhe e até a próxima.